Olá, tudo bem? Eu sou Charlie Austin, você está aqui no Amanhã Sage, onde a gente fala sobre consciência e energia, e eu dou boas-vindas se você é novo no canal. Eu vou pedir para você checar as playlists do canal que vão falar por si mesmas a respeito do que nós tratamos aqui de maneira mais aprofundada. E se você já é um inscrito recorrente, eu peço a ambos os grupos, a ambos os nichos aí, para fazer, no caso do primeiro grupo, a inscrição e o joinha, e no caso do segundo grupo, deixar um joinha para esse vídeo ficar melhor recomendado no YouTube. Hoje eu quero falar sobre realinhamentos energéticos, pois vocês sabem que um tema que sempre pinta aqui no canal é a transição planetária, a tão famigerada e falada transição planetária, que ganhou muitos contornos, muito misticismo não corroborativo nas duas primeiras décadas dos anos 2000 e nós estamos agora em pleno curso desta. Estamos aí no profundo atravessar dela, já adentrando o terceiro mês. E para quem já acompanhou os outros materiais onde nós falamos sobre a transição planetária, sobre diversas óticas, sabe que é uma grande mudança de consciência, apenas que está acontecendo a nível planetário, e é uma mudança de consciência de multinível, ou multilevel, como a gente fala. Tá tudo mudando e se ajustando para a nova consciência que concebe a permanência daquela área de ocupação, daquela área de saber, daquela área de interação, daquela área organizacional, daquela profissão, daquela cultura, em esta continuar no novo capítulo planetário. Agora, isso a gente está falando de escalas enormes, assim, magnânimas, seria esta palavra. Escalas que, às vezes, fogem até mesmo a nossa mente, mesmo que sejam coisas que a gente consiga apurar os dados, se nós assim quisermos, pois são coisas que estão sendo aí quantificadas, qualificadas por outras pessoas sérias como eu, que até não são muitas no planeta, mas também não são tão poucas assim, sobre o que está acontecendo em tempo real. Mas os realinhamentos energéticos aos quais eu me refiro hoje são aqueles mais do micro dentro do macro. Refere-se ao realinhamento energético que cada ser encarnado, e aqui eu vou falar particularmente sobre o recorte da população do sistema planetário que está encarnada, em mais ou menos 8 bilhões e alguma coisa de seres, pois há uma outra parcela da população do sistema planetário que não está encarnada e ainda assim faz parte do sistema planetário. Aí os outros 2 bilhões de seres não encarnados. Mas hoje eu vou me ater àqueles que estão encarnados e eu vou falar o que determina, 12 coisas que determinam como vai se dar o seu realinhamento energético para você poder se inserir nessa nova era planetária. E você vai perceber que alguns desses 12 pontos podem determinar, às vezes, o realinhamento se de curto ou médio escopo, dependendo de onde você já estava antes do início da transição planetária, e outros pode ser de longo escopo. E de longo escopo pode envolver aí a você desencarnar e ficar nas orbes do planeta não encarnativas, ou seja, nas orbes do planeta onde são chamadas dos mundos espirituais planetários, ou até mesmo longo escopo a que se refere a você ser ejetado e ir para um outro planeta que é nesse sistema, o que é difícil, porque esse sistema solar inteiro está passando por uma transição planetária. Então, é engraçado, é uma transição planetária em todos os planetas de um sistema planetário. E aqui sistema planetário usado na mais larga escala, referindo-se a vários planetas partes de um mesmo sistema ou de uma mesma cadeia, não só a Terra. Ou você pode ser até mesmo enviado para nesse longo escopo, né, desse realinhamento para outros sistemas na galáxia ou em outras galáxias ou para outras partes do cosmos. Então, assim, a primeira coisa que vai ser premente, que vai ser decisiva
para como vai acontecer o seu realinhamento, porque lembra, tá tudo sendo realinhado nessa transição planetária. Você está dentro da parte mais densa desse sistema planetário, que é o mundo físico. Então você, com certeza, não está imune a esse realinhamento. A primeira coisa que vai determinar para onde você vai, quando eu falo para onde você vai, é assim: se você fica na mesma cidade, se você sai da cidade, se você fica no mesmo bairro, se você muda de bairro, se você continua com os mesmos amigos, ou se você deixa de ter os mesmos amigos, se você continua no mesmo trabalho, você deixa de estar naquele trabalho, se você pega uma doença ou não pega uma doença, se você definitivamente sana suas pendências energéticas e começa a viver o seu Dharma, ou o contrário, tudo isso, a primeira coisa que vai determinar é visão. E visão aqui é muito simples. Os agentes da hierarquia planetária que atuam em vários níveis, inclusive aqui no físico, tá? Então começa lá da última densidade da sexta dimensão, e aí vai, né, entre aspas, se a gente for falar ascendentalmente, aqui na verdade descendentemente. Aí, né, todos eles em várias densidades da sexta dimensão, e aí tem os agentes nas densidades da quinta, na quarta, até chegar aos agentes da hierarquia planetária encarnados, ou se não encarnados, vivendo aqui no plano físico, mas não estando num corpo físico. O que eles vão observar em você é sua visão. Como você se enxerga nesse processo de transição, tá? Então não é que eles vão fazer uma série de perguntas. Eles vão ver qual é a sua visão do momento planetário, e a sua visão do momento planetário diz muito sobre a sua visão de si mesmo, e eles vão olhar isso através da sua energia, da sua bioenergia. A sua bioenergia vai dizer para eles qual é a sua visão. O que envolve a visão? Você sabe que você está numa transição planetária para começar. Você entende minimamente o que é estar numa transição planetária? Você sabe qual era o seu papel antes da transição planetária e você sabe qual é o seu papel agora, durante a transição planetária? Como que você se encaixa no grande quebra-cabeça? Você tem uma visão de você também, a parte da transição planetária, de que você talvez tenha uma tarefa, você seja um quebra-cabeça essencial nessa transição, mas ainda assim há outros processos do ser que você está atravessando que são independentes da transição planetária. Então tudo isso vai estar explicitado, vai estar exacerbado no seu campo energético, tudo bem? Então esse é o primeiro ponto, visão. Eles vão olhar se você está alinhado com esses intensos processos, com esses imensos processos que definem uma transição planetária. E aqui, veja, nenhum ser, né, dois seres não vão ter uma mesma visão sobre si dentro da transição planetária, na verdade, em qualquer momento da Terra. Até porque, justamente, eles, às vezes, muito provavelmente, vão ter papéis diferentes na transição planetária, muito provavelmente tinham papéis completamente diferentes antes da transição e assim o terão se permanecerem por aqui encarnados após a transição, tá? Então, assim, a questão não é a gente pôr uma métrica, tá? É muito difícil dizer como os agentes da hierarquia planetária vão determinar se você, né, pode ticar na lista deles esse ponto, visão. Esse ser, ele sabe porque ele está aqui, ele sabe o que ele está fazendo nesse presente momento, ele, ao invés de ser um agenciado, ele é um agente da transição planetária. Eu acho que esse que é o ponto mais essencial aqui nesse ponto 1, é você ser um agente da transição planetária. É você ser um elemento causal, que você participa na transição planetária, criando os meios e os veículos para que essa se acelere e para que essa aconteça de maneira consistente dentro do prazo ou até à frente da programação feita pela hierarquia planetária, tá bom? E às vezes não precisa muito, só de eles verem que você tem a intenção já é um movimento em direção a você ser um agente da transição planetária, ao invés de você ser um agenciado da transição planetária, onde você não está contribuindo para nada, você está indo com as coisas que estão vindo para você, mas não de uma maneira consciente, através de um permissionar. Você está indo com as coisas que vêm para você porque você não tem nada melhor para fazer. Então, esse que é o segredo desse ponto 1. O segundo ponto está muito conectado com o primeiro ponto, que é como eles vão determinar o seu realinhamento energético. Propósito.
Então, vamos supor, uma pessoa no ponto 1, ela tem uma visão, ela já sabe o que ela precisa fazer durante a transição planetária, ou nos próximos meses, anos e semanas, tá? Ela vem se movimentando para isso. Então, diríamos que nesse caso hipotético, ela, né, ticou ali, né, confirmou, não, ela tá dentro do que é preciso para permanecer aqui trabalhando junto com a Terra. Mas aí os agentes da hierarquia espiritual observam que apesar de ela estar se movimentando dentro das possibilidades dela, tá bom? Ela não está, ela tem a visão, ela está implementando a visão, mas essa visão não se tornou um propósito. Ou provavelmente ela não vai conseguir implementar essa visão ao ponto que ela consegue viver por isso e através disso, e em razão disso, porque às vezes ela está nos lugares errados, às vezes ela está nos círculos errados, às vezes ela ainda tem questões energéticas, conscienciais e emocionais que a impedem de transformar a visão em propósito. Tá? Então, é muito interessante a gente fazer essa distinção, tá, gente? De visão e propósito, porque às vezes você tem a visão, mas você não consegue transpor essa visão para um propósito. Você não consegue viver da visão que você tem. Sabe aquela coisa, a famosa coisa, eu tenho um sonho, mas você não consegue viver do sonho. Ou você tem uma profissão que é o seu sonho, você não consegue viver daquilo. Então, eles vão determinar também isso, tá bom? E aí entra uma questão mais nuançada, que é assim, tá, se a gente facilitar para esse ser se alinhar com as oportunidades, com os lugares, com os contatos, que vai ajudar ele poder não só ter a visão, mas viver da visão, que aí é um propósito, é a visão propositada, né? É a visão que se transforma numa causa da criação existencial do ser. Aí tudo bem, resolve. Ela vai conseguir viver agora dessa visão como um propósito, mas tem como a gente fazer isso por essa pessoa? Tem como a gente colocar ela em contato com essas coisas que ela precisa para transformar a visão dela em propósito? Na verdade, eles vão olhar também, tudo bem, se a gente der todas as oportunidades para que a visão dela se torne um propósito, ela tem estrutura energética, consciencial, não tem pendências que mesmo ela, às vezes estando nos lugares certos vai meio que refrear ela de viver aquela visão como propósito. E quando a gente fala de pendências, às vezes pendências energéticas, pendências de contratos que essa pessoa fez com outras almas, então é isso que vai determinar o realinhamento energético ou não. E aí aqui nesses dois pontos já fica assim, se a pessoa tem a visão, tá até se movimentando, não tem como, por qualquer motivo que seja, os agentes da transição planetária alinhar ela com a vivência do propósito dela, né? Ou para viver aquela visão como um propósito. Então, talvez já não tenha, porque se não tem como pôr ela nas condições que ela pode transformar a visão em propósito, talvez manter ela encarnada. Porque também não adianta nada você ter o ponto 1, mas no ponto 2 você fica barrado, e aí não dá para vir todos os outros 10 pontos, tá? Ou então eles podem fazer uma redesignação, trazer uma outra visão através do time espiritual dessa pessoa, no qual ela pode permanecer naquele lugar onde ela está, e aí agora com uma visão mais alinhada com as possibilidades que ela tem. Mas isso daí vai precisar de uma articulação com o time espiritual da pessoa, que não raro os agentes da transição planetária não vão ter tempo de fazer. Então, às vezes, seja mais interessante que essa pessoa desencarne. Porque, gente, só viver de abstração na mente não tem por que você vir no físico. Não adianta você ter uma visão linda e não ter como o meio de implementá-la, tá? O terceiro, missão. Então, essa é uma terceira coisa que eles vão observar que vai determinar o seu realinhamento energético. Tá? Então, nós temos a visão, que é um plano a nível pessoal, que faz parte de um plano maior, que é o plano divino para a Terra. E você tem uma parte incumbente, uma parte necessária, uma parte determinante nesse plano divino que precisa ser ancorado na Terra. Aí nós falamos do propósito, que é a visão sendo vivida. Você tem as ferramentas, você tem os lugares, você tem os recursos para ter uma implementação crível. Hoje eu tô com um trava-línguas aqui, tá? E aí qual que é a diferença do propósito? O propósito é uma oitava maior da visão,
que foi transformada numa oitava intermediária, que era o propósito, certo? Então, a visão e o propósito culminam numa missão. Então, é um nível mais complexo do propósito, tá? Então, primeiro você estipula que tipo de agente você quer ser na transição planetária, a visão. Depois você começa a ser esse agente, propósito, tá certo? E depois que você começa a viver com a sua função como agente da transição planetária, que é propósito, você cria uma missão, que seria o plano do plano. Então, primeiro você tem o plano de fazer algo pela transição planetária, e você começa a implementar o plano. E aí, dentro deste plano sendo implementado, tem um outro plano, que é a manutenção, a continuidade daquilo que, em primeiro lugar, foi estabelecido aqui no propósito. Tá? Então, a missão é nada mais do que uma oitava maior de consciência do propósito. É o propósito já consistente e o propósito que não é simplesmente algo que foi inserido temporariamente para o melhoramento da Terra e dos seus habitantes. É algo que vai permanecer depois da sua partida. E aí, no momento da sua partida, do seu desencarne, isso pode se tornar até mesmo um legado. Tá? Essa missão agora, ela tem uma vida própria, ok? E ela ou fica como uma lição e ela estaciona, pelo menos quando você desencarna, mas ela teria consistência para continuar, ou então essa missão mesmo por ganhar uma velocidade própria, uma moção, um motor próprio, ela vai incumbindo outros de continuarem a reproduzi-la na Terra. E aí vira um legado, certo? E um projeto da nova Terra que continua vivo, independente do seu originador estar encarnado ou não. Então é esse o ponto, né? As pessoas que vão ficar na Terra são, particularmente, elas têm que passar essas três coisas. Elas têm que ter uma missão, sim, conectada com o macro, mesmo que seja feito no micro, na vida pessoal dela. Elas têm que conseguir implementar essa missão, que é propósito, tá? E esse propósito, ele tem que ser autossustentado, ele tem que ser autossuficiente, aí ele vira uma missão. A missão já não é mais sua. A missão é da própria subsistência e continuidade desse propósito, tá bom? Então, assim, se você, com esses três primeiros pontos, você vê que você está sempre sendo guiado pela sua espiritualidade, quer dizer, o seu time espiritual, o seu eu superior, o seu eu sou, para coisas que facilitam a vivência do seu propósito. Na verdade, já não é nem mais uma visão, você já vive do seu propósito, quer dizer que é quase certo que você vai permanecer encarnado. Você está completamente alinhado com o processo de transição planetária acontecendo nos níveis macros, tá bom? Agora, nesses três pontos, se você vê cada vez mais você se distanciando, tá? A sua missão, antigamente você até conseguia implementar ela, agora você nem consegue implementá-la, até as coisas que tinham foram tiradas. Quer dizer que você está em desalinhamento com a transição planetária, com as energias da transição planetária. Isso pode indicar uma redesignação, como eu disse no começo. Mas geralmente a redesignação ela é meio incumbente, no sentido assim, ela é simultânea. Na hora que as coisas começam a dar erradas para o seu propósito, para sua missão original, para sua visão original, já começa a se apresentar outras portas, só não as que você gostaria, já ali te realinhando para uma nova visão. Se isso não está acontecendo, a possibilidade de um desencarne é grande. E aí, depois dos três pontos, esses três pontos são os primordiais para você permanecer aqui. É com isso que a hierarquia espiritual está preocupada, é com visão, propósito e missão. Nesse momento, é assim, vamos dizer, entre aspas, porque isso não existe, que os seres humanos estão sendo julgados a respeito da sua permanência, julgados quanto aqueles que permanecem no barco e aqueles que saem do barco na transição planetária, tá? Aí o quarto, energético, tá bom? E aqui energético tem a ver simplesmente com o seguinte, como que você maneja as energias que, em primeiro lugar, sustentou a sua visão na mente ou no emocional, que aí essa visão foi passada para algo que pode ser vivenciado fisicamente, palpavelmente, e que aí ganhou moção, ganhou energia própria, e esse próprio propósito ele vai se distribuindo entre outros que estão ressoando com ele. Como que é esse manejamento de energia?
tá? Dessas 3 grandes áreas. Como você está manejando a sua energia? Você tem tempo para si mesmo, para você entender que você também é uma visão, um propósito e uma missão da hierarquia espiritual? Você, não o que você está implementando, você próprio é uma visão da hierarquia espiritual, porque a hierarquia espiritual te convidou para você encarnar no planeta nesse atual momento. Então, assim, quando você vive, tá? E você passa tempo consigo, você está desenvolvendo o seu propósito, tá? E tudo que você vai experienciar aqui vai deixar um legado energético para a Terra, mesmo que seja só energético. Talvez outros não vão saber da sua história de vida, mas vai ficar um rastro aqui da sua passagem nesse momento. Então, outro ponto que vai determinar a sua continuidade ou não, ou como se dará o seu realinhamento energético. O seu realinhamento é um realinhamento energético, né? É o próprio manejamento de energia, que é o ponto 4, energético. Frequencial. Números 4, 5 e 6 agora estão muito próximos um do outro, né? O 4 é energético, o 5 é frequencial e o 6 é consciencial. Muitos confundem frequência com energia, tá? A energia é o que está sendo emitido, tá? A frequência é em que pista isso que está sendo emitido está sendo emitido, tá? Então há uma diferença. Então a frequência é o receptáculo, tá? E a energia é o que é guardado ou o que se movimenta nesse receptáculo, ok? Então basicamente aqui em frequência vai ser determinado através de que linhas, vai se observar através de que linhas, em que faixas de comunicação você envia os seus feixes energéticos. Feixes energéticos esses que vêm da sua aura, do teu campo energético, dos teus corpos sutis, tá? E isso pode ser determinante lá para os 3 primeiros pontos, visão, propósito e missão. Porque às vezes o seu corpo, por exemplo, emocional, ele é muito bom em manifestar coisas, tá? Mas ele tá até equilibrado. Mas a emissão de energia dele é numa frequência aonde essa energia não chega muito longe, ok? Ela não vai muito longe. Ela morre ali a alguns quilômetros, alguns metros para além do seu campo emocional. E às vezes, se o teu campo emocional estivesse numa frequência onde os feixes dele de energia conseguem ir mais longe, você conseguiria, de fato, angariar as situações, os eventos e as circunstâncias que você necessita para viver aqueles 3 primeiros pontos na sua plenitude, tá bom? Então, energia, frequência e consciencial, que está relacionado aos 2 primeiros. O que é o consciencial? Tá bom? Às vezes o que tá barrando quais faixas de comunicação os seus corpos sutis, o seu campo energético, a sua aura pode usar para emitir os seus feixes de luz divina é justamente limitações que você colocou na sua própria consciência, tá? Então aqui é uma percepção dos agentes da ascensão ascendente. Eles vão olhar, tá, a energia, que tipo de energia você está emitindo? Aí eles olham uma oitava maior, em que frequência? E aí eles olham o ponto principal, o que está determinando os primeiros 2. É a consciência, tá? Então aqui eles olham ascendente. Nos 3 primeiros pontos, 1, 2 e 3, que é visão, propósito e missão, eles também olham ascendente. Eles olham do mais simples para o mais complexo e o último, né, o número 3, é o que é o determinante para entender os 2 primeiros. E aí agora vem o experiencial, certo? Então, você tem energia, frequência e consciência alinhados, trabalhando juntos. Isso determina a sua experiência de vida, tá? Por quanto tempo você atravessa certas experiências, com qual frequência, com quais nuances, com qual discurso, com quais percepções, tá? Então, assim, na transição planetária, certas experiências que você tem podem ser aumentadas, tá bom? Podem ser esticadas, então elas nunca terminam, principalmente se forem experiências negativas, tá? Que aí dá uma sensação de ser algo ainda mais demorado, tá? E tem outras que podem ser finalizadas rapidamente, tá? Mesmo que seriam, assim, digamos, pedras no caminho da vivência, da sua visão, do seu propósito ou da sua missão, ou do que quer que você está fazendo para você fazer valer e fazer contar os dias que você está tendo encarnado aqui na Terra, tá? Então, assim, esses 6 primeiros pontos constroem a experiência, o experiencial. Agora,
onde você está geograficamente no planeta é uma determinação dos 7 primeiros. Que aí vem o 8º ponto, localização, geográfico, tá? Então, por exemplo, acaba sendo uma verdade em muitos casos, tá, gente? Isso não é determinante, isso não é final, tá, pessoal? Isso aqui não é cravado na pedra. Mas se você tem um corpo mental muito poluído, um corpo emocional, quero dizer, muito poluído, cheio de formas emocionais sujas, ou eu digo capengas, assim, indestrutivas, autoderrotistas. Se você tem um corpo mental muito superativo, tá? Muito afogueado, ou muito eneviado, né? Ou enusiviado, como eu gosto de dizer, quer dizer, neblinado, nebuloso, você provavelmente vai ser magnetizado para você continuar, se você ainda não morava, né, nesses lugares, você morar em grandes centros urbanos, aonde é uma particularidade das pessoas que moram em grandes centros urbanos, em metrópoles, em megalópolis e por assim e assim por diante. Você vai ser magnetizado para esses lugares aonde o bolsão de formas mentais não divinas, de formas mentais imperfeitas, de formas emocionais imperfeitas, detrimentais e não saudáveis é abundante, porque você tá nisso, tá? Você até consegue, se você tiver um corpo emocional e mental equilibrado, conseguir viver em cidades grandes, mas tem todo um trabalho aí contínuo de manter os seus corpos sutis saudáveis, que às vezes não vale a pena a sua continuidade nesses lugares, tá? Em algum momento a sua energia vai puxar você para o campo energético e o campo consciencial, aonde esses corpos podem se manter no estado natural que eles alcançaram, tá? Então, assim, se você tem formas mentais e emocionais de limitação, de autoderrotismo, de vitimismo, você pode até mesmo ser puxado para regiões do planeta ou dentro do seu próprio país, aonde essas são questões vitais e questões predominantes sobre uma inteira população de pessoas. Então é importante pensar nisso. Se você agora está mudando de casa, às vezes mudando de bairro, mudando de rua, pode ter a ver com um realinhamento energético conectado com a transição planetária. Então se pergunte, eu estou indo para um lugar melhor ou para um lugar pior? Porque isso pode determinar como está a saúde dos seus corpos sutis. E aí nós temos interacional. A localização ajuda na criação da experiência e também é determinante para as interações. Lembra, às vezes você tem que estar no lugar certo para ter as oportunidades certas, para entrar em contato com as pessoas certas, para viver lá a sua visão, propósito e missão. Então, o experiencial e o local, né, o geográfico, determina também o interacional. E aí, isso aqui a gente está falando dentro do plano físico. Você pode ir para outro continente, para outro país, mas esse ponto geográfico pode chegar até mesmo no ponto encarnacional, tá? Então, assim, se você estiver muito desalinhado da média energética que vibra sobre todos os ambientes físicos no planeta, você pode ser realocado geograficamente, porque as orbes espirituais também são lugares geográficos reais, mesmo que sejam invisíveis para nós. Você pode ser magnetizado para sair da encarnação, tá? Para desencarnar. E aí nós temos também temporal, tá? Que é o número 11. O que é o temporal? O temporal há vários já bolsões, não muito grandes, mas consistentes, muito fortalecidos, de pessoas que estão vivendo já na atemporalidade, que é o recomendável para você ficar na transição planetária, viver no eterno momento presente. Enquanto há bolsões, e esses são quase que infinitos, né, são abundantes, aonde grandes populações, que sejam pessoas boas ou não, estão vivendo ainda na experiência do tempo, do espaço-tempo, ou seja, estão presas à experiência do tempo, né, que é autocriado pela mente ou que é porque elas estão atravessando o tempo e não deixando o tempo atravessar elas, tá? Então tem essa questão temporal aí. E temos 12 planetário, tá? Às vezes é tudo isso que vai determinar, né, o seu realinhamento energético na transição planetária. Você tá tão desalinhado em todos os níveis. No nível planetário fisicalizado, você não consegue se alinhar com nenhuma orbe espiritual do planeta, ou invisível ou sutil, você vai ser realinhado. Seu realinhamento então vai ser de longo escopo. Você vai ser realinhado para um outro planeta ou para uma outra orbe universal, ok? Então, é isso.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha dado uma boa ideia aí para vocês de como tá funcionando os realinhamentos energéticos, em que bases são essas 12 bases, e se você quiser saber como você pode viver a altura disso para você continuar vivendo aqui na Terra e servindo a Terra nesse momento, venha marcar um atendimento consciencial comigo. Você pode descobrir a sua visão que você tem que ter nesse momento, a sua missão, o seu propósito, através de consultas como uma leitura no Akasha, ou uma leitura de cosmobiografia, ou uma conversa com o seu time espiritual, ou conversa com o seu eu superior. Nós temos também o atendimento consciencial, às vezes simplesmente você batendo papo com um especialista nesse tipo de assunto, como é o meu caso, pois eu sou um almalósofo, pode aí te iluminar uma visão que você já vem aí até nutrindo há muito tempo e você não conseguiu perceber ainda que é isso que você precisa estar fazendo na transição planetária. Então, para você marcar esses atendimentos comigo e ganhar uma maior clareza sobre o seu papel na transição planetária de Sham, que é o outro nome para o planeta Terra, você pode aqui na tela ver o endereço leituras-almicas.reservil.com. Vai ser um prazer poder te receber e poder te ajudar a você ter um tipo de realinhamento energético que é favorável para sua continuidade no planeta Terra em qualquer nível que seja, porque assim, invariavelmente, os realinhamentos energéticos acontecerão na transição planetária, estão acontecendo a todos os momentos. E você pode ser uma pessoa, você pode ser um personagem passivo nesse processo, em que você está sendo movido pelas ondas conscienciais que estão realinhando tudo, ou você pode ser um personagem, um ator participativo e determinar para qual lugar, ou através de qual ou em qual realinhamento você participa ou como acontece o seu realinhamento. Eu espero que você escolha ser o segundo ator, um ator participativo e não passivo, porque é muito mais legal quando a gente está criando ativamente a nossa permanência e a nossa contribuição para o planeta nesse momento. Eu sou o Charlie Austin, o amor vive no mundo através de você, e nós nos vemos nos nossos próximos vídeos.